bem-vindos ao Block Insider, nosso podcast semanal sobre cripto, finanças e tecnologia. E hoje juntando um pouco dos três, né? Um pouco de cripto, um pouco de finanças e muito de tecnologia. A gente vai falar sobre tokenização. Aqui conosco o Cássio Krupinski, CEO da BlockBR. Falei certo o sobrenome? Certinho. Perfeito. E também o Leonardo Rubinstein, jornalista do Block Trends. Tudo bem com vocês? Legal, Felipe. Boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Legal estar aqui com o Leonardo também. Vamos lá, vamos para esse papo aí. Sempre bacana poder falar aí o que está acontecendo e como que a gente acaba enxergando o mercado, vendo oportunidades. Vamos embora. Sempre bacana estar aqui para mais um papo, conhecer mais sobre as esferas. Maravilha. Vamos começar pela nossa pergunta mais tradicional, então. Contar um pouco de como você foi parar no mercado cripto, né? Eu acho que o mercado cripto agora em outubro está completando 15 anos, então é bastante raro ainda, ou pelo menos por enquanto, encontrar quem tenha começado direto por ele. Geralmente as pessoas vêm de algum lugar e se encontram, seja no Bitcoin, Web3, cripto em geral, e acabam trilhando seu caminho dentro desse mercado, né? Então, se você pudesse apresentar, Cássio, contar um pouco da sua trajetória e como é que você foi parar nesse mercado de tokenização. Legal. Bom, era uma vez, né? Eu comecei, cara, lá atrás, eu comecei no Banco Safra, quando eu tinha 16 anos de idade. Comecei minha história no mercado financeiro. Durou pouco no mundo corporativo, fiquei até os 19 anos. Aos 21 comecei a empreender. E quando eu comecei a empreender aos 21, não parei mais. Quando em 2007 para 2008, aqui no Brasil, eu criei um gateway de pagamento. E esse gateway de pagamento, a gente tinha uma moeda virtual, né? Pouco se falava, pouco se ouvia sobre Bitcoin. Mas eu, como curioso, já explorava um pouquinho aí do que era o Bitcoin, enfim, lá em 2008, 2009. Você não tinha acesso a carteiras, era uma coisa meio deep web, né? E era assim, no Brasil era muito difícil o acesso. E aí, então, dentro desse gateway de pagamento, né, eu fiz a minha primeira startup. Dentro dessa startup era uma rede social de e-commerce, né, era um Facebook de e-commerce, né, e como se tivesse um mercado pago ali, chamava Oxibiz e Oxipag, e Oxipag era o gateway de pagamento, né, e ele tinha uma moeda virtual, que tinha um laço de 1 para justamente fazer com que os lojistas eliminassem estoque ocioso através dessa coin, né, e não tinha nada de blockchain, absolutamente nada. Bom, evoluiu o mercado. Em 2011 eu comprei meus primeiros bitcoins e sempre fui um cara que fui muito curioso em saber. Não vou dizer que eu acreditava no Bitcoin. A princípio eu achava que ele poderia ser uma coin muito mais como um token de pagamento, né, para facilitar transações, eficiência. Mas depois que você começa a estudar mais a fundo, né, e ler o paper do Bitcoin, que são poucas pessoas que leram, você começa a entender ali a genialidade, né, da composição do paper, o que está por trás, enfim. E aí começaram, né, a chuva de altcoins no mercado, de 2014 a 2020, e essa chuva de altcoins, obviamente, né, a volatilidade do mercado fez com que entrasse muitos aventureiros, muita gente boa também, os institucionais acabaram entrando e tudo mais. Mas foi quando eu dei uma afastada a partir de 2019, 2020. Eu fui morar no Oriente Médio, fui morar em Dubai, né, e acabei ali ficando mais próximo, né? Durante a própria pandemia, onde tudo estava parado no mundo, eu acabei ficando mais próximo desse universo cripto, me aproximando também de um grupo muito forte na Suíça, que é o Crypto Valley, e também a Fibri,
que é do mercado real estate, tokenização real estate também. Dei alguns passos para trás, voltei, né, um pouquinho a não empreender e pensei, bom, eu preciso aprender mais sobre esse mercado, porque hoje são 2.000, na época, né, falando 2020, 2021, são 2.000 criptomoedas, 2.000 ativos digitais, né, não necessariamente criptomoedas. E aí eu assumi uma posição na Coin Payments, que é a PayPal de criptomoedas, né, criptopagamentos. E ali eu aprendi muita coisa, muita coisa. E ali eu acabei enxergando muitas oportunidades, e a primeira que eu vi, que eu enxerguei, foi justamente, né, a gente estava vivendo uma bolha dos ativos digitais, isso é um fato, né? Ainda vive um pouco dentro das exchanges, mas cada vez mais terão menos criptomoedas e mais tokens, que têm lastro, que têm operação por trás, que estão completamente alinhados aos reguladores, né? E aí foi quando nasceu a BlockBR, né? A ideia ali foi justamente criar uma empresa que pudesse trazer uma organização de mercado, acreditando que esse mercado, uma hora, ia escapar água do balde aí, e os reguladores iam olhar, né, com uma lupa algumas operações, e obviamente, né, eu comecei a construção da BlockBR com um time jurídico muito forte para poder organizar o mercado primeiro. Começou tudo em começo de 2021 e a empresa mesmo iniciou operações em agosto de 2021. Acho que essa definição que você deu, você chegou a tangenciar, é legal da gente aprofundar um pouco, né, da diferença entre criptomoedas, como o Bitcoin, o Ethereum, o Cardano, enfim, Polkadot, para tokens, né? Como é que você define essa diferença? E eu acho que depois a gente pode comentar um pouco da situação regulatória, né? Porque o token ele é um ativo mobiliário por definição, né? Ou você pode me corrigir também, se você puder. Vamos lá. Bom, vamos lá, né? A primeira questão é a diferença, né, entre criptomoeda e tokens. A criptomoeda, ela nasce de uma blockchain, né? Então você tem alguns casos, Ethereum, Bitcoin, enfim, todas essas são criptomoedas. Ela tem uma blockchain própria, né? O token, ele utiliza-se de uma blockchain para que sejam feitos os registros transacionais, os registros operacionais, ou o próprio registro do ativo dentro de uma blockchain, podendo ser uma Hyperledger Bezos, podendo ser uma Ethereum, podendo ser uma Polygon, enfim, aí você tem várias, cada uma com um tipo de protocolo diferente que atende uma demanda, né? Então essa é a diferença básica aí entre criptomoedas e tokens, né? Bom, a segunda pergunta, a segunda questão que você colocou sobre o momento regulatório, né? Na verdade, não, tá, Felipe? Não é todo token, ele não tem, não necessariamente ele tem valor mobiliário, né? O que nós, no início, começamos a fazer foi tokenização de CCBs, tokenização de cédulas de crédito bancário, né? Uma CCB não é valor mobiliário, né? Uma CCB é um título bancário, e basicamente o trabalho que... Vamos regredir um pouquinho no mercado tradicional. O agiota, quando era agiota, ele trocava cheque, né? Passou um tempo, ele virou uma securitizadora. Passou um tempo, ele virou uma fintech. É basicamente isso, né? E esse termo, ele foi evoluindo no mercado, né? E aí, quando ele deixa de ser uma securitizadora, ele pode virar uma corretora, ele pode virar uma distribuidora de valores imobiliários, uma DTVM, e por aí vai, né? Então, só que a CCB, né, o cheque, a nota fiscal e o contrato de fornecimento, por exemplo, de um serviço, ele não tem valor mobiliário. Ele só precisa ter um registro para que não tenha duplicidade de oferta, né? Então, a tokenização de CCB, aos olhos do regulador, ela, a princípio, parecia que era valor mobiliário, mas depois o próprio regulador voltou atrás e, opa, não, a CCB realmente não é valor mobiliário. Mas então eu vou colocar uma regra aqui no mercado para que quem é tokenizadora possa
tokenizar ativos de valor mobiliário também, desde que se enquadre na minha resolução 88, que é a resolução que rege a regra de crowdfunding, né? E aí o que aconteceu no mercado também foi que várias securitizadoras olharam para isso e falaram, opa, eu vou ter a minha lojinha de token, mas elas estão completamente erradas, achando que elas vão vender tokens. Por que não vão? O mercado brasileiro ele é completamente escasso de crowdfunding, né? O brasileiro não tem hábito de entrar no crowdfunding e fazer um investimento, né? Nos Estados Unidos, enquanto nos Estados Unidos você tem mais de 4 milhões de pessoas completamente adeptas ali de crowdfunding, aqui no Brasil você não passa de 60 mil pessoas, né? E os tickets são muito baixos. Então, o mercado, ele, mesmo que o regulador coloque a resolução 88 para que as ofertas públicas de tokens, mesmo que de valor imobiliário, sejam possíveis, eu acho muito difícil decolar, tá? Muito difícil decolar mesmo. O que nós fizemos foi fazer a tokenização de CCBs e tokenização de valores imobiliários, só que oferta privada e para institucionais, B2B. Né? Então, obviamente, sempre respeitando o regulador e até mesmo mostrando, né, a viabilidade econômica, a viabilidade de estrutura, onde o token se aplica com uma inovação para o mercado regulado. Né? Então, a gente sempre olhou nessa ótica para poder prover infraestrutura e não ficar fazendo token para oferecer para o varejo. Eu acho interessante só quando você comentou sobre a securitizadora e ela agindo como, enfim, uma das partes nessa questão, que é um dos pontos que levantou polêmica na comunidade cripto, né? Inclusive entre o pessoal que trabalha no mercado de tokenização. Você acredita que a necessidade de uma securitizadora por trás do processo de tokenização seja algo realmente necessário, né? Como pede atualmente, se eu não me engano, pede já os ofícios da CVM, ou realmente assim não faz sentido, né? E por quê? Caramba, Leonardo, vou falar uma coisa muito engraçada aqui, cara, que assim, é uma coisa que eu sempre falo, né? O momento que a gente vive hoje, o regulador, é o seguinte: imagina no começo da internet, tá? No começo dos e-mails, se o regulador viesse para você e falasse assim, ó, Leonardo, você quer enviar um e-mail, tá? Para uma pessoa. E aí o regulador vira para você e fala assim, Leonardo, você pode enviar o e-mail, desde que você escreva uma carta à mão, tire foto dessa carta, anexe no e-mail e mande. É isso que a gente está vivendo hoje, entende? Então, assim, assim, é, é um passo a passo, né? Porque a inovação às vezes assusta. A gente viu o que aconteceu com o Spotify, a gente viu o que aconteceu com todas as big companies do mercado, né, que perderam o monopólio justamente por conta da inovação. E a gente está falando do setor financeiro, entende? Hoje existe uma grande oportunidade de você fazer uma empresa maior do que uma XP, entende? Maior do que um banco, né? E assim, o caminho está aí. Só que é óbvio que o mercado regulado ele tem ele oferece oportunidades, mas ele tem limite para essas oportunidades, entende? Então esse é o ponto que é o que está acontecendo hoje. Eu até perdi um pouquinho o fio de sua pergunta. Se puder repetir para mim aqui que eu comecei a viajar para o outro lado aqui. Não, imagina, se faz sentido essa obrigação, o regulador exigir a uma Perfeito. securitizadora. Isso, exato. Não, é que essa história ela é muito legal, cara. Eu me empolgo quando eu falo sobre isso, porque, porra, é exatamente isso que a gente vive, né? É, Agora, coloca o papel da carta e da foto para mandar por e-mail. A carta é a securitizadora, entende? Hoje, ele faz com que eu tenha que usar a securitizadora para fazer um processamento do registro do ativo. Só que daqui a pouco a securitizadora ela vai morrer no mercado, ela vai fazer um outro papel, entende? Então, assim, o que vai acontecer na tokenização é a inversão de papéis dos agentes do mercado regulado. Nós, como provedores de infraestrutura, nós enxergamos isso claramente, né? Porque a gente atende DTVM, securitizadora, fundos, gestoras, family offices, enfim. E a oportunidade que cada um desses players tem hoje na tokenização é de fazer um papel que hoje eles não fazem, entende? E alguns outros vão deixar de fazer, porque não vai ser necessário mais. O token vai substituir isso de certa forma, entende? Então, o modelo regulatório ele tem que ir com muita cautela, porque senão ele dá liberdade para uns e acaba afogando outros,
né, e que são regulados, de fato, né, e dá oportunidade para quem não é regulado. O que vai acontecer é uma união desses dois grupos para que isso possa acontecer de uma forma mais ampla, né? Alguns entram no guarda-chuva de outros, e outros não querem ficar no guarda-chuva de ninguém, querem ser agnósticos para poder prover soluções para o mercado e encontrar o próprio caminho, né? Então, esse é o modelo. Resumo em uma frase: é necessário fazer securitização do ativo, e é necessário também utilizar uma securitização de um agente regulado que seja reconhecido no mercado, porque senão você não tem aderência de investimento ao token, você não traz segurança ao ativo, né? Daqui a pouco isso vai mudar. Você comentou logo de início que você chegou a se unir a um pessoal do Crypto Valley na Suíça, conversou com muita gente em Dubai também. Como é que está esse mercado lá fora e a situação do Brasil nesse mercado, né? Porque tradicionalmente a gente olha para o Brasil e vê um país com um histórico de reservas de mercado para qualquer lado, né? Os próprios bancos que você falou, a própria ideia de fintech no Brasil fintechs estão numa legislação separada do Banco Central ali, que em teoria favorece elas, mas que cria uma série de barreiras, né? A gente tinha o caso do próprio Nubank, que foi virar banco quando já tinha uns 8 anos de existência já, né? Então, Uhum. como é que está o mercado brasileiro nesse aspecto de regulação? Como é que o regulador brasileiro está olhando para a tokenização nesse momento? A gente tem uma... deixa eu ver como que eu posso dizer isso. Não é bem um cabo de guerra entre CVM e Banco Central, mas a gente tem um cara totalmente pró-blockchain, hoje à frente da CVM, e tem um cara não só pró-blockchain, como um cara à frente do seu tempo no Banco Central, que hoje faz esse mercado acelerar de certa forma, né? Poxa, olha o Pix, né? Olha agora o próprio Drex, embora tenham aí algumas pessoas têm algumas ressalvas, mas tem que ter muita cautela como ele vai ser aplicado no mercado. O Brasil, ele tá, para mim, na minha visão, ele é o número 1 dentro do mercado regulado, tá? Para adoção a ativos digitais, momento regulatório também. Não faz muito sentido também o regulador dar uma bandeira verde de que agora pode fazer isso e aquilo, sem que ele entenda a aplicação, como a tecnologia vai ser aplicada para cada agente de mercado, né? Porque se você olha só para o ativo, pô, legal, eu tiro o originador do banco, falo para ele vir aqui tomar crédito comigo e eu vou trazer dinheiro de fora. Esse é o sonho, né? E é isso que o mercado viu lá fora, né? Então, Reino Unido, Ásia, menos Estados Unidos que está muito em cima de securities, Reino Unido e Ásia, e ali o resto da Europa também, olha a Web3 de uma forma mais descentralizada e muito mais em cima de ativos reais, né? Que tá certo, porque a gente está falando de um mercado acima de 800 trilhões de dólares, né? Então, só que se você pega Web3, é um mercado de 3 trilhões. Se você pega o mercado regulado, é um mercado muito maior do que isso, entende? Então, para onde você vai? Você vai atacar os 3 trilhões, vislumbrando 800 trilhões em originação de ativos reais, ou você vai olhar para o mercado regulado e vai trabalhar aqui para esperar o mercado crescer e evoluir, né? Então, assim, tem algumas incógnitas aí para que os empreendedores enfrentam, e não é a tecnologia que resolve, né? Porque muitas vezes também o excesso de tecnologia atrapalha o próprio regulador, né? Porque o excesso de tecnologia, o excesso de inovação traz medo para quem já domina o mercado, entende? E aí a chance de boicote é muito grande. Então, os bancos não querem que o que aconteceu com Uber e táxi aconteça no setor financeiro, entende? E hoje a gente vive essa oportunidade, né? Mas assim, faz sentido? Não faz, entende? O que faz sentido hoje é cada um ali tá no seu quadrado, né? Provendo
uma eficiência, um sentido, uma solução, solucionando uma dor de mercado, né, para que o mercado inteiro evolua e não olhando só o próprio umbigo para fazer grana e descentralizar, democratizar. Essa história eu acho muito lúdica. Acho que não só o mercado tem medo, mas existe um caso clássico entre regulador e tecnologia, que é o fato de que a agência reguladora ela foi criada para regular tal coisa, para regular concessão de táxi na cidade. No momento em que o táxi deixa de ser útil, ou que existem outros meios de transporte que não o táxi, a agência reguladora ela perde a função dela, né? Então, ela vai querer ou barrar essa tecnologia, ou então dizer, não, na verdade é tudo táxi, é tudo parte da minha regulação. Você tem esse risco também, né? Exato. Todo modelo de negócio, às vezes, muito bem aplicado, eu digo uma coisa, né? Não existe inovação sem demissão, né? Sempre onde tem Sim. demissão, você tem alguém perdendo. Isso é fato, né? Então, senão, você fica na mesma roda ali, girando da mesma forma e na mesma velocidade, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto. E o regulador, você pega o regulador no Reino Unido, nos Estados Unidos e Brasil, o regulador nos Estados Unidos ele está olhando muito para o security token, né? Ele está olhando muito para ativo real, né? O próprio security. Na Europa, ele não mudou. Na Europa, eu converso muito com o Magaldi e o Magaldi acaba me trazendo bastante informação, né? Na Europa, pelo que eu estou entendendo também, pelo pouco que eu vejo nesse momento, muito mais focado aqui no Brasil, o regulador está cumprindo as mesmas regras do modelo tradicional, né? Então, ok, vocês podem tokenizar, vocês podem fazer isso desde que vocês obedeçam as mesmas regras, né? O que não é diferente no Brasil, né? Só que aqui no Brasil você tem uma composição maior. O mercado financeiro ele é muito mais complexo no Brasil, né? Ele tem muito mais agentes no mercado, né? Você tem securitizadora de TVM, você tem várias siglas de instrumentos para viabilizar uma estrutura de crédito, de funding, enfim. Então, quanto mais complexo fica, melhor é em oportunidade. Então, esse é o Brasil. Por isso sempre foi, né, o país das Que, de certa forma, quanto mais gente você tem no mercado para estruturar um crédito, são mais mãos para molhar durante o processo, né? Isso aumenta o custo do Exato. processo. E aí, quando você consegue fazer com que todos os players participem, né, ganhando menos, mas tendo uma escalabilidade maior, aí você tem uma chance de sucesso bastante grande. Pessoal, pausa rápida para dizer que esse episódio que você está assistindo é um oferecimento da Bipa, uma plataforma brasileira de compra e venda de Bitcoin, onde você pode começar a acumular Bitcoin a partir de R$1 e o melhor, pode utilizar o Pix para fazer isso. Além disso, você pode utilizar a Lightning Network, que reduz bastante os custos de transação para fazer os saques dos seus Bitcoins. Então, se você ainda não conhece a plataforma da Bipa, baixa já utilizando o nosso cupom que está aqui na descrição ou colocando BT5 e aí você vai poder ganhar R$5 de Bitcoin de graça e começar a acumular Bitcoin de forma correta dentro de uma plataforma que é simples e de fácil utilização. Então vai lá, baixa o aplicativo da BIP e comece já a acumular Bitcoin. Você comentou aqui que no Brasil temos várias siglas, trazendo mais uma aqui que a gente adotou, na verdade, da língua inglesa, né, as VASPs, que atualmente também eu queria saber da sua opinião, do pé que está, né, que eu sei que atualmente não existe uma lei para elas, os provedoras de serviços de ativos digitais, né? Existe a esperança, digamos assim, de que haja uma concessão preliminar para que elas possam atuar e após essa concessão preliminar até 2023, né, até o final desse ano, o regulador vai observar toda a movimentação delas, como elas atuam em 2024, até junto com o Drex lá, talvez emitam, né, talvez criem uma lei para regular as VASPs. Então, eu queria entender qual que é a importância dessa lei, se você está vendo
esse movimento assim de calma, né, que o regulador está tendo com bons olhos, realmente é melhor do que realmente atrapalhar e já chegar cuspindo um monte de baboseira, ou está muito devagar, eu precisava disso para ontem? Olha, o regulador ele está sempre querendo entender como que a tecnologia se aplica, que nem eu falei anteriormente, né? Então, o primeiro ponto dele é, deixa eu entender como se a tecnologia se aplica e o que que ela traz de benefício, né? E para quem. O regulador, ele nunca vai contra o mercado. Pelo contrário, o que ele quer é aumentar a capilaridade de oferta, de distribuição, o número de investidores. Ele quer tornar o mercado de capitais sempre maior e maior e maior, né? Então, essa mesma regra se aplica dentro do nosso próprio universo aqui, né? Independente se é CB, se a gente está fazendo uma tokenização de um CRI, de um CRA, fazendo um FDIC digital, entende? Que é o que a gente está desenhando agora junto com uma DTVM, com o escritório jurídico, copiando meio que um fundo para emular, né, um FDIC digital. Então, eu acho que todos esses produtos, através de independente inúmeros instrumentos, o regulador vai observar e entender qual capilaridade quem que afeta e como que isso vai voar no mercado, né? Tanto que hoje ele está super aberto para dar dispensas de acordo com algumas estruturas, né? O que antes tinham aí Sandbox, Lift do Banco Central, enfim. Hoje você pode fazer você mesmo, desde que você não faça uma oferta pública, mas você bate na porta do regulador e mostra, olha aqui, ó, esses caras foram os participantes, eu trouxe esse cara, e está funcionando assim, né? Então, esse é o momento que a gente vive. O que acontece lá fora é um pouquinho diferente e pela primeira vez na história, o Brasil não copia o que acontece lá fora porque são mercados financeiros distintos, né? Então, o regulatório aqui é uma coisa, o regulatório é lá, embora haja similaridade em alguns papéis ali, né? Mas, juridicamente, a composição é sempre a mesma, né? É você qual que é a originação, qual que é o ativo, o processamento de risco desse ativo para trazer segurança para o investidor, independente do instrumento que ele é colocado aqui, porque o instrumento ele representa muito mais o formato de distribuição e oferta e o nicho do qual você vai colocar em oferta, né? Então, pô, eu posso abrir um fundo, um FII para fazer uma oferta imobiliária, mas poxa, eu posso criar um FIP digital, que é um token que substitui um FII, entendeu? Para que eu vou precisar disso, né? Aquela velha história, para que uma empresa vai fazer IPO, né, no mercado, se hoje com um token ela consegue fazer um ICO, entendeu? Então, só que aos olhos do regulador, isso sempre precisa ser muito bem estruturado, né? Então, não sei se eu respondi diretamente a pergunta, mas falando de vários tipos de instrumentos é a mesma coisa. Deixa eu tentar sintetizar, então, uma questão que eu acho importante para a gente traduzir para o público a situação. O que você olha... Você falou do mercado de Web3, que tem 3 trilhões de dólares, total de ativos globais, aí você tem imóveis, terras, ações, enfim, somando tudo, dá seus 600 a 800 trilhões de dólares, né? O que você acha que é o sonho, por assim dizer, do mercado de tokenização? Daqui a... Não quero ser um pouco clichê naquelas perguntas de como é que você se vê daqui a 5 anos, mas como é que é o mercado quando... Como é que vai estar o mercado quando o regulador tiver entendido o potencial, o papel de cada um e papel da tecnologia de tokenização, e você conseguir implementar isso de forma plena? Legal. Bom, eu tenho algumas respostas. Eu vou colocar vou setorizar as respostas. Dentro do mercado financeiro, quando a tokenização ela for... eu digo o seguinte, tá? A tokenização ela é explorada em no máximo 20% dela, tá? Hoje.
porque eu dei até uma entrevista falando sobre tokenização de contratos de financiamento de veículos. E a jornalista me perguntou quais seriam os riscos. O risco é por exemplo, a Companhia Nacional de Tráfego, né, não aderir à blockchain para que tenha os registros dos próprios veículos. Se você não tem tokens condicionais, dando condições para tokens transacionais, o mercado chega a 20%, 30%, operacionalmente falando. Né? Então, quando o mercado for regulado de fato e a blockchain for explorada 100% dela, né, o mercado vai voar. E isso vai trazer oportunidades para as maiores empresas, que talvez ainda nem nasceram ou já nasceram, mas estão no começo, vão ser uma das maiores empresas do mundo, entende? Tanto na parte de infraestrutura, quanto na parte de poder virar uma corretora completamente diferenciada, atraindo um público completamente novo, que hoje não acessa o dinheiro nas vias tradicionais. Então a gente está vivendo um período histórico na humanidade inteira que está muito esquisito. Só que esse esquisito, né, ele está dividindo muito, não só pessoas, como também as oportunidades, inovação. Hoje a gente tem AI, tem blockchain, tem tokenização através de blockchain, tem as próprias criptomoedas, e você separa do universo tradicional e você fala, bom, como que se aplica inovação aqui? Né? Então, o primeiro ponto é o empreendedorismo. Ele vai voar e vai voar alto. Só que, pela primeira vez na história, o empreendedorismo ele só é capaz de trazer inovação de fato com certa maturidade, né? Sem ser lúdico, trazendo inovação, mas trazendo maturidade. Maturidade jurídica, maturidade financeira, maturidade de relacionamento, né? E maturidade de olhar para os dois mundos, o mundo inovador e o mundo tradicional. Agora, se eu for aqui resumir, tá, em uma frase, Felipe, o mundo ideal da tokenização é um mundo onde possa ser explorado esses 800 trilhões de dólares em ativos reais, né? Porque você tem um terreno, vamos supor que você tem um terreno de 100 mil metros quadrados e tem um monte de construtora incorporadora te enchendo o saco para você fazer um condomínio, mas os caras vão te arrancar o fígado, né? E você vai achar que você está pondo uma boa grana no bolso. Você ter autonomia de poder fazer um smart contract e poder oferecer o terreno para captar e fazer isso de maneira regulada, para que você mesmo dê oportunidade para investidores que eles podem ter uma margem de 30% ao ano, entende? Poxa, isso é maravilhoso. Isso é descentralização de mercado, entende? Isso é democratização de mercado, sem precisar de um cara ali no meio, né, comendo uma fatia enorme para fazer esse processo por você. Então, assim, eu acredito que isso vai acontecer, tá? Principalmente ativos reais, porque são os ativos que os bancos, principalmente, têm a maior dificuldade de acessar, né? Porque, pô, qualquer um aqui tem uma oportunidade de um ativo real, né? Então, esse para mim é o santo grau da tokenização. Não, bacana. Uma coisa que eu acho interessante, que eu estava querendo puxar já, que você comentou que a securitizadora seria como mandar um e-mail, mas precisar anexar uma carta junto, que eles vão precisar evoluir e atender outros, né, enfim, outras demandas. Só que tem um pessoal no meio disso, inclusive eu queria... Perdão, passou uma outra aqui. Inclusive eu queria atrelar numa próxima pergunta ao Drex, mas não nesse momento, que também iria sofrer um baque gigante, né? Se aderirem 100% à blockchain, são os cartórios. Assim, imóveis e tudo mais, o cartorário que, enfim, ganha rios de dinheiro, né? O cartório em si é um lugar, é um estabelecimento, é um comércio, um estabelecimento que ganha dinheiro, né, pra caramba. Eu queria saber como você enxerga os cartórios depois da adesão 100% ao blockchain. Se ele vai deixar de existir ou vai se adaptar, né? Todo nicho de mercado que tenha um mediador ou um prestador de serviço que ganha muito dinheiro, ele nunca vai deixar de existir. Tá? O que vai acontecer é ele aderir à blockchain para que os processos dele sejam mais eficientes. Tá? Então, provavelmente,
E o que eu acredito que possa acontecer, ele passa a ganhar menos, mas ele tem uma capilaridade maior. Então, no fim do dia, eu acho que para ele vai dar na mesma, né? E o que vai fazer com que ele repense o modelo dele é porque ele vai ter uma eficiência muito maior tendo menos gente, né? Eu acho que esse é o principal papel aí do cartório. Se a gente fala na tokenização do setor imobiliário, vou dar um exemplo, até a tokenização de debenture, né? Poxa, você vai fazer uma tokenização de uma debenture ou tokenização do imóvel, mas você está colocando mais um instrumento no meio. Você está burocratizando mais, entende? E aí você começa a dar passos para trás para entrar no modelo de negócio do cartório, para entender, deixa eu entender qual que é o papel desse cara aqui e como que eu vou prover infraestrutura para ele continuar participando no modelo que ele faz. E aí, para nós, por exemplo, esse cara, o cartório, ele vira uma via comercial, entende? E ele traz ativos para a gente tokenizar, utilizando exatamente a infraestrutura que a gente pode colocar na mão dele para que ele seja mais ágil, mais veloz, tenha mais eficiência, segurança e tudo mais. Então, esse é um pouco o papel de quando a gente fala de infraestrutura de tokenização, né? Você, primeiro, criar tokens condicionais, né? Para depois você ir para o transacional. Por isso que eu digo que o mercado de tokenização ele ainda está ali, ó, nos 20%, tá? Talvez, e eu acho, sim, que o próximo ano a gente completa mais 10%, né? Mas só 10%. Vai ser chega a 30% aí de eficiência, né, do que a gente pode aplicar, enfim, tudo mais. A partir de 2025, 2026, aí eu acredito que vai aumentar bastante. É igual a internet, gente. A internet, quando chegou em 1992, porra, ela demorou até 1996 para ter uma aderência maior, entende? Deixa eu só fazer um adendo que eu acho que o Léo não considerou nessa questão e que muita gente não considera quando fala de cartórios, é que o cartório ele é um meio arrecadatório do judiciário. E aí a gente já está falando de uma galera que é diferente do Itaú, do BTG, da XP, que, ok, vai perder margem naquele IPO, porque vai virar um ICO muito mais barato. Aí é diferente. Aí a brincadeira deixa de ser eficiência e passa a ser, pô, cartório existe para arrecadar dinheiro para o judiciário. Esse é um outro. Mas eu achei legal essa questão que você trouxe, que no fundo o que você está fazendo é ampliar o giro, por assim dizer, o giro de ativos, né? Potencial de negócios, às vezes o cartório mesmo, ele pode levar ativo para você tokenizar e você tokenizar esse ativo e, consequentemente, investidor. E aí você vai aumentar a quantidade de negócios que o próprio cartório faz, então não necessariamente ele vai deixar de existir, né? Eu costumo sempre falar que nessa questão também que você trouxe de demissão, sempre é um risco, né? Existe essa visão um pouco não, totalmente ludista, né? De que as máquinas vão acabar com os empregos, mas eu costumo sempre comentar que se a gente fosse pensar puramente nos empregos gerados por agora, a gente não teria saído nem do sistema feudal, né? Que todo mundo tinha emprego, não tinha preocupação, então não é esse o ponto, né? A gente tem um ponto de produtividade e a produtividade é o que deve guiar tecnologia e o emprego em si, não o fato de existirem empregos, né? Exato. Mas tentando não tergiversar demais nessa questão, você comentou logo no início que você tem atuado junto a investidores institucionais, family office, bancos, e entre isso, que é o começo e o sonho grande, parafraseando o Jorge Paulo lá, o sonho grande de colocar tudo dentro da tokenização, você tem um investidor individual, né? Um investidor de varejo. E o meu ponto é, como é que a gente coloca esse investidor de varejo para entender o mercado de tokenização, para investir em tokens regulados enfim. Como é que a gente atrai esse investidor
para um negócio que é um pouco mais complicado de entender do que a já difícil tarefa de levar ele para investir na bolsa, por exemplo? Olha, eu tenho a resposta perfeita para isso, mas isso entra dentro do nosso modelo de negócio. E eu não posso te responder da forma que eu gostaria. Já, daqui 10 dias, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Exatamente 10 dias. Mas, primeiro, né, o primeiro ponto, não tendo uma loja de tokens. Isso definitivamente não. Né, porque nesse ponto, você vai somente, a não ser que você faça um esforço de marketing absurdo, né, com investimento monstruoso, para que você ataque uma frente que hoje ela é extremamente limitada, porque dentro de uma resolução, que é a 88, eu ainda tenho um teto para poder fazer um limite de operações. Então não adianta eu ter um esforço de marketing abissal, para que, já que eu só tenho um teto e eu tenho que fazer diversas operações dentro desse teto, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não faz muito sentido também você fazer um esforço muito grande para o varejo comprar os tokens, sendo que você tem que escrever aquela carta, tirar foto e mandar por e-mail, né? Relembrando, a securitizadora no meio, né? Então, se eu tenho a securitizadora no meio, pô, eu estou deixando dinheiro na mesa. Então, não faz sentido eu fazer um esforço muito grande para atrair mais investidores. Ou você deixa a securitizadora ter a lojinha dela para que ela faça o esforço, ou você monta a sua, né? Ou você espera o mercado se adequar, regular e navegar num oceano aí mais azul, né? Então, mas tem algumas estratégias e tem alguns caminhos para fazer com que a captação de funding seja mais bem sucedida, né? Tem vários caminhos, né? Eu acho que cada um vai escolher o seu, né? Nós escolhemos 2 dos nossos e, putz, e com certeza, assim, é um caminho que aos olhos do mercado tradicional parece impossível, parece difícil, mas não é. Ele é bem legal. Não consigo responder mais. Eu gostaria, mas não consigo. Tranquilo. Acho que daqui a 10 dias, então, no Block Trends, a gente tem a resposta publicada. Se eu não tivesse dois term sheet, cara, um daqui e outro daqui. Tranquilo. A gente procura em 10 dias. Já tá o Léo aí com a obrigação, eu vou botar no calendário já. Eu ia perguntar agora, chegar no momento que eu também estava ansioso para falar sobre, que é o do Drex, né? Muita gente relaciona isso com criptoativo, criptomoeda, que vai abranger muito esse mercado, mas na realidade abrange muito mais a própria tokenização, né? Que o Drex é uma plataforma onde vai correr o real tokenizado, com isso, enfim, facilitar diversas possibilidades de operações, inclusive o funcionamento de contrato inteligente, né? Só resgatando para fechar um pouco também sobre o cartório que me fugiu e o Hermes relembrou aqui, que é um modo do judiciário arrecadar dinheiro, né? Ele também tem o poder judiciário de certificar e dar fé, né, em qualquer, enfim, transação ou certidão, enfim. E a plataforma do Drex também está escolhendo aí seus nós validadores e nada impede que talvez, pensando aqui no além, que existam cartórios certificados dentro do Drex, né? Enfim. O que eu ia perguntar é como que você enxerga o Drex nesse sentido de impulsionar o mercado de tokenização, como ele pode facilitar e a que ponto, né? Em todos os mercados, mas acho que o foco maior interessante seria talvez no mercado de crédito, né? Que o mercado de crédito no Brasil é gigante e, enfim, todo mundo gosta daquele carnezinho gostoso. Deixa eu só fazer um complemento à pergunta do Léo, então, acho que você chegou a tocar nesse ponto sobre os riscos do Drex, né? E a gente tem um episódio aqui no podcast com o Guilherme Bandeira, que traduziu o padrão Bitcoin para o português, falando sobre, de certa forma, os perigos que a tecnologia do Drex, que é a tecnologia de tokenização do real digital, pode trazer, né? Então, se você puder comentar um pouco
Legal. disso, como é que você está vendo a implementação também, e claro, como isso vai afetar o seu business de tokenização de ativos. Perfeito. Citar. Assim, a gente tem que olhar sempre para o lado positivo e também olhar para o lado negativo, né? Então, começando aqui com o Leonardo, olhando pelo lado positivo, mas que ele está um pouco intangível nesse momento, né? Se a gente for olhar para o DREX ele representa uma moeda interbancária de atacado, né? Ou seja, uma moeda de liquidação, né, para os agentes regulados, principalmente bancos nesse momento, e depois ele vai se expandindo para outras figuras aí do agentes do mercado regulado, né? Quando a gente fala em tokenização, quando eu tokenizo um ativo, eu quase que na maioria das vezes eu sou obrigado a fazer uma stablecoin operacional para que eu consiga fazer liquidez, né? A custódia do token, do ativo digital, né, que representa o dinheiro dentro de uma conta, dentro de um fundo, né, uma conta escrow, enfim. Com isso, eu fazendo essa stablecoin, se a gente for pensar um pouquinho de forma mais avançada, essa stablecoin poderia conversar com o DREX para ser uma moeda de liquidação, né? Se eu avançar um pouco mais, o próprio DREX poderia representar a stablecoin operacional dentro do meu sistema. Se eu for avançar ainda mais, o DREX poderia ser uma coin interbancária para trazer o dinheiro de fora para dentro, já representando todas as taxas de câmbio, facilitando todo esse processo, né? Aí eu estou falando de um lado bom, mas que também não é tão bom assim, né? Porque a gente sabe que tudo que envolver o sonho do mercado financeiro é trazer o dinheiro de fora para dentro de uma forma muito eficiente, né? Mas vamos lá. Se eu utilizo hoje, tá, uma stablecoin fiduciária do real, por exemplo, como alguns players já têm, um dos principais aqui no Brasil, ele não tem uma trava de segurança na blockchain. Então, isso pode causar um impacto muito grande para uma SEC e para os próprios reguladores, no caso de algum apito aí de política, lavagem de dinheiro, antiterrorismo e tudo mais. Então, eu acho que o DREX ele vai facilitar muito mais essas transações. Agora, para o mercado de crédito, né? Quando a gente está falando de mercado secundário, eu tenho certeza que vai ser sempre outro mundo, um mundo completamente diferente. Então, resumo em uma frase, eu vejo com bons olhos o DREX, porque ele acelera, tá, o processo de tokenização, já que DREX é um token conversa com token, ativo digital conversa com ativo digital, então ele só vai acelerar o mercado. Agora, falando do lado ruim, tá, poxa, toda moeda, toda coin digital fiduciária de um governo, de um banco central, ela dá poder de controle inflacionário, né? Então, isso me assusta um pouco, porque ao mesmo tempo que você está tendo as suas operações e são 100% digitais, né? Hoje no judiciário pode bloquear sua conta, né? Ok, você fez uma cagada ali e tal, enfim, alguma coisa, ou às vezes não, você pode ter uma conta bloqueada por algum motivo, né? Vai ser muito mais fácil, né? Você ter um bloqueio de contas, você ter qualquer tipo de problema numa trava programada, né? Então, isso para mim representa uma ameaça, de certa forma. Mas é óbvio que isso está muito longe. Só que quando a gente olha para governos, a gente não pode duvidar de nada diante do que vem acontecendo, principalmente, né? Então, é óbvio que me assusta um pouco. Assim como a tecnologia ela tem aí suas nuances de positivas, ela também traz muitas nuances negativas. Se for olhar a AI, por exemplo, poxa, não tem nem o que falar, entendeu? Então, para mim é o mesmo processo, né? Só que a gente está lidando com o setor mais sensível do mundo, que é o setor financeiro, né? Então eu vejo dois polos. Quando a brincadeira começa a ficar mais séria, né? Quando você mexe no bolso das pessoas, é natural que a tecnologia seja vista com certo ceticismo.
Galera, uma pausa rápida aqui para perguntar se você já utiliza, se você já é um leitor da nossa newsletter Block Insider. Isso mesmo, o mesmo nome dos nossos programas aqui no YouTube também é o nome da nossa newsletter principal lá do Block Trends, que é uma newsletter que sai semanalmente aí com vários assuntos sobre Bitcoin, criptoeconomia, sobre mercado global, macroeconomia, etc. E essa newsletter é bastante importante para você acompanhar todos os movimentos do mercado. Então eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição, onde você pode se cadastrar gratuitamente e receber esses conteúdos no seu e-mail toda semana. Valeu? Agora vamos voltar lá para o episódio. Já encaminhando um pouco para o nosso final, eu queria fazer uma pergunta que não deve ser tão agradável para você responder, mas Nada a ver. jogando na fogueira mesmo, paciência. A gente teve ali em agosto desse ano uma empresa chamada Aegea, que é uma empresa de saneamento, fez uma captação de 5 bilhões de reais, 5 bilhões e meio em títulos, né, em dívida, debentures. E essa transação, ela normal, é corriqueira, mas teve um ponto que chamou a atenção, que foi a comissão que eles deixaram na mesa. Foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais, ou seja, para 5 bilhões e meio que eles captaram, eles deixaram 1,2 bi na mesa para uma porrada de banco, assim, para vários bancos ali, né? 17,4% do valor total. E a minha pergunta é um pouco mais direta no sentido de onde você pretende a tokenização vai tirar margem nesse mercado? Porque se a ideia é tornar mais fácil, mais prático, mais produtivo, tudo, alguém vai perder margem nessa comissão aí, né? Então, quem que vai ter que abrir mão nessa brincadeira para a gente poder ter um mercado mais capilarizado, né? Poxa, essa pergunta é muito boa. Parabéns pela pergunta, Felipe. Me deixa zero sensível à resposta e, assim, a resposta é muito clara. Não tem uma única resposta para essa pergunta, assim como não tem uma única resposta para todas as perguntas que vocês fizeram, tá? O mercado ele está em desenvolvimento, né? Quando você fala em tokenização, você está falando em duas vias. Você está falando, primeiro, de prover infraestrutura ou tokenizar para oferecer ativos, né? Quando você fala em prover infraestrutura, a gente está falando de um mecanismo, de alguns mecanismos diferentes, onde ele tem uma receita completamente diferente desse lado, que é fazer tokens e vender para o mercado, né? Quando eu estou falando em fazer tokens, eu estou tirando o originador e eu tenho um investimento muito mais de capital intensivo para que eu comece sendo uma securitizadora, eu tenha a minha própria, ou adquira uma, ou tenha uma parceria com uma, ou traga um investidor sócio token securitizadora para fazer parte do meu cap table, e aí sim eu começo a voar no mercado. Foram o caminho, alguns caminhos que alguns tomaram no mercado. E aí eu defini qual que é o meu modelo. Beleza, você é um shopping de tokens. Ok. Então você tem aqui, você sabe qual que é a sua margem. Sua margem sempre vai ser lá o 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, né? Agora, quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de um outro mercado, porque eu estou trazendo uma solução. Eu estou criando um modelo de um FDIC digital, tá? De um fundo digital via token, que vai... Quem que vai usar isso? A DTVM, o fundo, o cara, o estruturador de fundo que vai utilizar. Aonde eu ganho nisso? Eu posso ganhar uma margem baixa, mas o meu modelo, ele se expande em vários modelos de receita, né? Eu posso cobrar de diversas formas. E pode ser, não precisa ser um único formato. Pode ser completamente diferente para cada tipo de instrumento, né? Então, o que vai acontecer no mercado? Alguns papéis vão deixar de ser feitos, tá? Alguns caras aqui no meio vão deixar de existir. Mas esses caras, os mais espertos, já estão se preparando para fazer um papel que hoje eles não fazem, porque eles já entenderam que eles vão sumir. E esse cara vai fazer o papel de distribuidor, por exemplo, que ele concorre com banco, com fundo, com outros players que antes ele não concorria. E o papel da tokenização está muito mais sólido em cumprir aonde esses caras vão desaparecer. Entende?
Então, basicamente, a tokenização, ela chega ganhando espaço, mas ela naturalmente faz com que quem estava nesse espaço migre para outros espaços, vendo oportunidades que antes eles não se achavam capazes ou não queriam, talvez, mas que hoje traz um sucesso ainda maior do que eles têm hoje. Então, é um momento muito, muito agradável assim para todos os players do mercado. Isso quando a gente fala de infraestrutura e não coloca risco para o agente regulado falando, pô, você vai sumir. Não, não é assim, você não vai sumir. Mas você vai aprender que o seu lugar está numa outra ponta aqui que você vai começar a explorar e você vai ver sucesso nisso. Né? Porque esse aqui, naturalmente, a blockchain vai tomar. Né? Não vai tomar. Tomar é uma palavra muito forte. Mas a blockchain vai substituir fazendo melhor. Vai liberar mão de obra para outras áreas, né? A gente tem Exato. Então, tem bastante dinheiro aí, tem bastante oportunidade, o mercado é muito grande, né? Mas nós temos hoje literalmente mais de 300 advogados, né? E o mercado começa pelo jurídico, né? Então a BlockBR hoje, ela, e literalmente mesmo, tá? Mais de 300. A BlockBR hoje ela começa organizando o mercado. Primeiro você precisa organizar o mercado para depois você falar que, poxa, eu vou tokenizar. Tokenizar não é fazer token. Tokenizar é organizar, entender qual que é o seu papel, qual que é o papel do outro, porque você consiga trazer uma aplicabilidade da tecnologia. Mas muito mais do que tecnologia, tokenizar é um jurídico muito intenso mesmo. Porque você não pode simplesmente fazer igual o Uber fez no mercado, de chegar, explorar o mundo inteiro. Se pudesse, ia ser maravilhoso. Esse seria o sonho de todo empreendedor que está tokenizando. Especialmente porque a Uber ela chegou contando com diversos propagandistas que eram os consumidores, né? Ela chegou ali, exato, cortou o custo para todo mundo, gerou renda para uma galera, né? Então você tinha muita gente ali para defender. Quando você está falando de um mercado que demanda 300 advogados para... Você tem que fazer o estudo por você e pelo regulador, apresentar para ele, dar tempo para ele olhar e falar, não, concordo, discordo, vai ser por aqui, vai ser por acolá. Então, a chance de você chegar e contar com o apoio do seu Zé e da Dona Maria ali, que vão se beneficiar disso muito indiretamente, é bem mais difícil, né? Um mercado bem mais complicado. Exatamente. Você tem alguma outra questão, Léo? Porque eu queria puxar uma pergunta final, depois, só para a gente voltar um pouco nessa linha de agentes do mercado, né? Eu acho que seria legal você responder uma visão um pouco, sua visão do que vai ser o mercado, né? Porque a gente tem hoje algumas empresas na área de tokenização que trabalham com infraestrutura, e tem outras que estão focadas em levar para o público geral oportunidades, né? Eu vi esses dias um mercado que era recebíveis de direitos advocatícios. São algumas coisas bem mais curiosas. Acho que nem envolvia tokenização, não, mas é um tipo de mercado de renda fixa que busca levar para a ponta final essas oportunidades mais excêntricas, né, que antes ficavam com algumas outras pessoas. Então, acho que seria legal você mostrar um pouco da sua visão sobre o que vai ser o mercado de tokenização, né? O que faz mais sentido, se é nessa parte de infraestrutura ou se de fato, popularizando investimentos para o investidor final. Acho que só... O Léo tem uma outra questão também. Não, só complementando, eu acho bacana falar bastante disso também, porque muitas vezes a pessoa que entende a superfície de tokenização vai pensar numa CBD, enfim, no título, qualquer que seja o título, ou numa tokenização do real, propriamente dito, como o Drex. Mas como o próprio o Hermes agora comentou sobre tokenização de recebíveis dos mais variados tipos, né? Existe tokenização de direitos de música, né, de autoria,
Então, assim, eu queria perguntar exatamente quais você acredita que vão ter mais espaço com essa tokenização, né? Esses excêntricos que realmente não chegavam na ponta final. Legal. Poxa, esses 2 anos, quase 2 anos e meio aqui de empresa, que parecem 10, impressionantemente, apareceu de tudo, né, para nós. Nossa, de tudo mesmo, assim, é impressionante. E quando a gente acha que nada mais é possível, aparece algo novo, que é alguém mandando alguma mensagem falando se é possível tokenizar isso e se aquilo. Gente, tá um barulho aqui, porque tá. Agora eu não tive como negar aqui o pessoal terminar Tranquilo. o trabalho que estão fazendo aqui, desculpa. Olha, eu acho assim, o primeiro ponto é o seguinte: tudo é possível tokenizar, né? Mas nem tudo faz sentido tokenizar, né? Então, primeiro ponto, o mais essencial é o que está por trás do ativo e se realmente faz sentido, né? Esse é o ponto principal. Um dos maiores mercados para mim, tá? Os 2 maiores mercados para mim na tokenização, tá? E o que tem mais dificuldade também, pontuando aqui, primeiro os mais lúdicos, né? Crédito de carbono. Tokenizar crédito de carbono é algo que não faz o menor sentido hoje, ainda, porque você não tem um registrador, tá? Que seja validado de fato, regulando todas as emissões de carbono, né? Então isso vira uma fumaça, é uma zona cinza absurda que, assim, quer perder dinheiro faz isso agora, né? Então eu acredito que vai evoluir esse mercado, né? Um tempo atrás apareceram algumas pessoas querendo criar um token para fazer reserva de 1 metro quadrado de Mata Atlântica, né? Poxa, mas sério, você está achando que você vai fazer dinheiro vendendo um token de 1 metro quadrado de Mata Atlântica que você tem na serra, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que beiram um pouco a loucura, né? O ser humano começa a achar que com tokenização tudo é possível e que ele vai ficar rico e que o token substitui tudo, enfim. E isso é uma completa besteira. Tokenização de arte, né? NFTs, ok, agora está mais claro o papel da NFT como direito de uso ou um direito registrado, né? Mas que, se eu for falar em arte, só faria sentido fazer a tokenização de um quadro se esse quadro fosse pixelado e os caracteres pixelados estivessem registrados na blockchain, né? E essa arte fosse registrada por uma Sotheby's, por Mark Basel, entende? Por um cara que tem um nome no mercado e que valida que aquele artista realmente é um baita artista, entende? Então, assim, primeiro, tokenizar sem ter os devidos registros e validações não faz o menor sentido, né? Começa por aí. Depois, o tipo de estrutura e o lastro de operação que tem por trás. Beleza, se passa nessa parte, maravilha, vai em frente, né? E por último, o quanto paga para o investidor, porque tem que fazer sentido na última ponta, e qual que é a vida útil desse token? Se é 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual que é o duration dessa operação, né? E quem são os intermediários envolvidos aí, de onde está, para quem que está indo o dinheiro, né? E, porra, e dentro desse bolo todo, né, um bom compliance, o KYC, KIT, enfim, tudo que tem, tudo que a Web3 tem a obrigação de fazer para que traga, né, segurança para o regulador e para o originador também, que tem que ser protegido, né? Porque também não basta ele ser extremamente coerente aqui na oferta e nesse lado de cá vir um cara querendo lavar dinheiro, entendeu? Então, tem todas essas nuances aí para prestar atenção na tokenização. O maior mercado hoje, bom, não posso dizer o maior mercado imobiliário, fato, né? Esse é o maior mercado do mundo na tokenização, isso é um fato. A porteira vai abrir em breve, né? A gente já tem algumas operações imobiliárias. O segundo maior mercado é o agro para nós, tá? O agro, ele é extremamente rico, mas extremamente cauteloso de se trabalhar, né? Até porque já tiveram inúmeros problemas no mercado tradicional, né? O caso do boi gordo lá atrás, enfim, vários outros também que, se for falar em boi aí, cadê o boi, né? O boi sumiu. Boi, avestruz, qualquer coisa. Pois é, e mesmo que você tenha o brinco, e mesmo que você tenha todos o chip e tudo mais, brasileiro é brasileiro, né, gente? Então, não tem muito o que fazer.
o mercado que maior dificuldade de crescimento na tokenização é o mercado de energia, né? Porque a maioria das empresas, você tem aí uma burocracia, entre aspas, na parte jurídica, na maneira de fazer a estruturação de um token com laço de energia, né? Maravilhoso seria se o próprio token representasse a energia como um token de pagamento, né? Então você tem o token, você está comprando energia, a energia está lá, o cara que produz energia, poxa, está abastecendo o token, né? E você utiliza isso como pagamento na própria conta, enfim, como utilização. No futuro, que já está cada vez mais breve, no próprio carro elétrico, né, no abastecimento dele, enfim. Então, eu acho que o mercado tem muito a mudar, né, mas, de novo, né, voltando ao que eu falei anteriormente, precisa prestar atenção nesses instrumentos que trazem segurança e que realmente tem que fazer sentido para a tokenização. Porque eu vou dar um exemplo de energia. Não adianta nada você, Felipe, Leonardo, pegarem uma área de 300 mil metros quadrados e virar para mim e falar, porra, mas essa área aqui eu tenho um contrato de garantia, né, com fundo garantidor, mas essa área aqui é locada, ela não é minha, né? Pô, olha o tamanho do risco. E você está usando um seguro garantia, pô, você não vai usar um seguro garantia para pagar o investidor caso você não tenha a rentabilidade que você espera, entende? Já é um baita risco. Então, assim, o aculturamento, tá, das pessoas que querem tokenizar, eu acho que vai ser cada vez maior, porque o lúdico está sendo derrubado numa velocidade muito grande. É um sinal positivo até, de amadurecimento do mercado, né? Sim, bastante, bastante. Mas, assim, tem poucos soldados ainda, né, na linha de frente, trazendo esse tipo de cultura e mostrando o quão o mercado tem que ser sério, né? Tudo bem, a gente já passou ali o caso das pirâmides, ainda tem meia dúzia aí de idiotas criando, né, algumas empresas, mas, porra, gente, aí também, né, é risco do investidor acreditar em algo que o cara vai ganhar, porra, 10, 15, 20% na semana. E um pouco de Brasil também, né? Eu sempre olho esse caso das pirâmides e eu penso, para a maioria das pessoas num país que não tem educação financeira, ele olha o cara rico e ele fala, pô, esse cara tá trapaceando de alguma forma, ele sabe de alguma coisa que eu não sei, que o banco não quer me vender, tem algum segredo aí para ele ficar rico, né? Então, muitas vezes, claro que pessoa que investe 100, 200, 300 mil reais numa pirâmide, enfim, é golpista igual, né? Cúmplice do golpista, mas no âmbito geral, aí, a pessoa que bota pouco dinheiro e espera uma renda, às vezes ela tem esse pensamento, eu imagino, tanto um olhar, de certa forma, positivo. Mas, maravilha, queria muito agradecer esse bate-papo, gostei bastante, acho que deu para a gente entender sobre esse mercado e, principalmente, se preparar um pouco, porque não só daqui a 10 dias você tem um anúncio, mas daqui a 1, 2, 3, 5 anos o mercado de tokenização vai ganhar uma escala significativa e o que a gente costuma falar muito aqui é que essas tecnologias são muito bem-vindas para que a gente consiga melhorar a produtividade no Brasil e dar uma salvada na galera, né? Porque se depender de natalidade, esse país não vai se salvar muito não. Então é melhor a gente começar a ficar mais produtivo. Pois é, exatamente. Agradeço bastante a oportunidade, Felipe e Leonardo. Pô, muito legal aí a iniciativa de vocês, do Block Insider, trazendo aí umas pessoas. Me sinto lisonjeado também pelo nível de convidados que vocês estão trazendo bastante maturidade para o mercado. E, pô, continuem esse trabalho, que é isso aí que o mercado precisa. Assim como eu falei que tem poucos soldados aí na linha de frente ainda, né, para trazer, né, a complexidade de uma forma simples, né, e mostrar exatamente o que para em pé e o que não para em pé, né? Então, porra, brigadão. Maravilha. Eu que agradeço ter topado aí a conversa, foi bem esclarecedora, bem bacana. Né?